O que você deseja ardentemente dentro de você? Quais são os seus reais anseios para a vida, para o dia de amanhã? Será que você tem contentamento em tudo aquilo que Deus tem feito? Será que você tem fome de Deus? Será que você tem esse desejo de buscá-lo incessantemente? É sobre isso que queremos falar no dia de hoje. O tema do devocional de hoje, fome de justiça. Eu queria ler com você no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 6, onde diz assim a palavra de Deus: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. É interessante que ao longo da Bíblia, da palavra de Deus, Jesus ele sempre veio prometer bênçãos ilimitadas para a humanidade. E entendemos que essas bênçãos são para aqueles que acreditam, para aqueles que creem, para aqueles que de fato querem abrir o coração e perceber que esse poder de Deus já se manifestou neste mundo. E esse poder ele é absorvido por todos aqueles que de fato humilharem o coração e que de fato confessarem que são pecadores e assim sendo buscam o Senhor com anseio, com fome de fato dessa justiça. É importante pensarmos que a autossuficiência tem levado muitos à distância de Deus. A autossuficiência significa achar que com os próprios braços, com a própria força, consegue fazer as suas próprias rotações, as suas próprias criações. Mas entendemos que é um coração submetido à graça de Deus, uma paz agradável segundo o próprio Deus e também uma pessoa que se sinta sempre frágil e precisando de Deus, que aqui a gente chama de faminto. Pessoas que têm fome da justiça de Deus. O que significa, na verdade, fome? Aqui eu coloquei ter fome e sede de justiça significa desejar ardentemente o que é reto diante de Deus. Será que você deseja aquilo que Deus deseja? Será que você ama aquilo que Deus ama? Será que você abraça aquilo que Deus abraça? Exatamente isso significa ter fome de Deus. Outra coisa, ter fome de Deus significa ansiar por um mundo transformado que está em sua volta. Será que você tem essa vontade, esse desejo de ver pessoas transformadas, de ver ambientes saudáveis? Será que você anseia para que Deus esteja em seu lado, no seu ambiente, na sua casa, nos seus negócios? Então, isso começa em um lugar. Isso não começa distante de nós. Isso começa dentro de nós. Quando nós ansiamos isso e nos colocamos à prova, nos colocamos à disposição para que Deus comece em nós tudo o que queremos ver ao nosso redor, tudo vai acontecer diferente em nossa vida. A justiça, a potente mão de Deus e a presença de Deus vai estar sobre nossas vidas. Essa fome, ela é espiritual e ela também traz um sinal de coração vivo, de uma vida clara, aberta para o toque do Espírito Santo. É uma pessoa que é sensível e agrada a Deus nessa sensibilidade, em que ela abre o coração e mostra, na verdade, quem de fato ela é, de forma interna. Ela abre o coração, abre o peito e diz assim, como o salmista disse: vê se é em mim algum caminho mau. Me direciona naquilo que eu não consigo ir sozinho. Então, a justiça aqui não é apenas uma justiça social ou legal ou moral. É uma justiça sobrenatural. Aqui está falando da justiça do reino, o que é justo para Deus, o que é sensato para Deus, o que é satisfatório para Deus. Nem sempre aquilo que é justo para Deus é justo para você. E você precisa entender que a melhor justiça é a justiça do Senhor. A sua justiça ou a justiça própria pode te levar a alguns desperdícios, pode te levar a algumas angústias, algumas tristezas que não geram transformação. Mas quando você está aliado à justiça de Deus, tudo novo acontece
em sua vida, em sua casa. A vontade de Deus, sendo feita na terra como no céu, vai ser agradável, tanto para Ele como para você. Então, esteja dentro dessa vontade de Deus e anseie pela justiça de Deus na sua vida. A promessa é clara: todos que têm fome dessa justiça de Deus serão saciados, conforme o texto que a gente leu em Mateus 5 e 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Ou seja, quem busca a justiça divina não será deixado vazio, mas ele será transformado, cheios da graça e do favor de Deus. Eu queria trazer 3 ações práticas para nós, para que nós possamos entender de forma real o que precisamos fazer para ter fome de Deus, ter essa justiça de Deus dentro de nós. A primeira ação: quem busca o reino encontra tudo o que precisa. Se você está buscando a justiça de Deus e tem buscado o seu reino, tudo será concretizado em sua vida. Olha o que diz lá em Mateus, no capítulo 6 e versículo 33. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas, repito, todas as demais coisas te serão acrescentadas. Em segundo lugar, a justiça começa no interior. Você acredita nisso? A justiça de Deus, essa fome que eu tenho, começa aqui dentro e aí dentro de você. Quando você perceber isso, tudo que estiver em sua volta será transformado. Diz assim em Romanos, capítulo 14, versículo 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. É isso o reino de Deus. É isso que você deve buscar. O que é que está dizendo em Romanos 14, 17? O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito. É no Espírito, é nele que você vai encontrar a verdadeira justiça de Deus, no Espírito Santo de Deus. Em terceiro lugar, a terceira ação para nós é entendermos que Deus sacia os que se aproximam com sinceridade. Se você tiver esse entendimento que Deus vai saciar a tua fome de Deus, a tua fome da justiça, é só Ele que vai fazer com que todos os vazios que existem em você sejam completos, você vai chegar ao denominador comum que você queria há tanto tempo. Portanto, abra o seu coração, esteja em paz e busque o Senhor, porque Ele é bom o tempo todo. Salmo 107, verso 9 diz assim: pois Ele sacia a alma sedenta e enche de bens a alma faminta. Ou seja, Deus não despreza quem busca com sede a sua verdade, quem busca com sede a sua própria presença. Então que você seja abençoado nesse dia. Tem um desafio para você, o desafio do dia hoje. Ore pedindo a Deus que desperte em você fome por aquilo que é justo, aquilo que é reto diante de Deus, aquilo que é verdadeiro diante de Deus, aquilo que é puro. Ore ao Senhor e peça que Deus dê fome e sede de tudo isso, porque você vai ver como sua vida vai ser transformada. Examine suas decisões. Estão saciando a carne ou a sede de justiça? O que é que de fato você está querendo buscar? E o que é que está sendo saciado em sua vida? A carne ou o espírito? Se você saciar o espírito nesse dia, sua vida terá uma conotação totalmente diferenciada. A palavra hoje foi justiça e eu queria que de forma complementar você lesse alguns textos bíblicos. Primeiro Isaías 55, capítulo 55, versos 1 e 2. Amós, capítulo 5, verso 24 e Filipenses, capítulo 3, versos 8 e 9. Eu quero orar com você, agradecendo por esse dia, sabendo que o Deus de justiça e de paz, Ele está aí e Ele vai abençoar a sua vida. Vamos juntos? Ó Deus amado, poderoso e eterno, nesse momento nos colocamos em Tua presença
E te pedimos, Senhor, que haja fome e sede de justiça em nós, para que possamos, Senhor, compreender os princípios do reino de Deus sobre a nossa vida e entender que precisamos vivenciar a nossa vida conforme a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Eu peço, Senhor, em nome de Jesus, que haja, ó Pai, fome e sede de justiça sobre todos nós que aqui estamos, em busca do reino de Deus, porque todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Assim oramos e te agradecemos pelo nome de Jesus. Amém.